Saudações de luz a todos vocês que seguem o canal, gratidão por estar aqui. E hoje eu vou falar de um tema tão especial, sou Fagner Apros. Não esqueça de me seguir e me acompanhar aqui o canal, todos os vídeos que eu estou postando. É muito bacana, vale a pena. E o tema de hoje é um tema que eu já estava pensando em fazer, só que sabe quando você vai deixando para depois, para depois, e aí eu vou falar sobre o quê? Sobre reencarnação. Isso mesmo. O que é reencarnação, né? O conceito de reencarnação e principalmente a minha experiência com esse tema, né? Que já percorre há muitos anos na minha vida, aí desde a adolescência. E o que me fez me tornar o terapeuta que eu sou, as pessoas que eu atendo, enfim, e tudo faz sentido de uma forma muito positiva e que me deixa muito, muito mesmo feliz em relação a isso. Então vamos lá. A reencarnação, ó, lembre de me seguir, hein? E deixa aqui nos comentários se você já teve alguma dessas sensações, qual foi sua experiência. Prometo responder a todos. É, Fico muito feliz quando eu comento sobre esse assunto, porque eu gosto de dividir as experiências nas quais a gente tem, né? E eu tenho um prazer muito grande. Esse vídeo pode ser que fique longo. A reencarnação nada mais é do que o processo onde nós desencarnamos, né? Morremos e nossa alma, ela percorre aí, de acordo com a linha kardecista, vai para um lugar onde ela vai aprender, vai se regenerar, vai se recompor, verificar quais são os pontos de falha que teve, para poder retornar e continuar o seu processo evolutivo para ir para as próximas esferas e as próximas camadas energéticas. Então, voltando novamente, para realmente, imagine que você passou aquele cartão de crédito e tem uma fatura a ser paga. Basicamente isso. E aí, muitas vezes, quando acontecem esses processos e você vai para a próxima vida, né? E isso é a forma que eu acredito, porque eu experiencio isso. É como se você fosse para a próxima vida com um cartão de crédito e mais um novo, né? Porque nesse caso não tem restrição. O que acontece? Você tem a dívida do antigo e você já tem um cartão de crédito novo. Então, a gente tem que pensar muito sobre as nossas ações e sobre as nossas atitudes. Então, a reencarnação nada mais é do que o processo aonde eu retorno para cumprir ou terminar, dar continuidade, e dependendo do propósito que pessoas, né, possam ter mediante a isso. Então, esse é o fluxo, né? Esse é a camada. No budismo, acredita muito forte na reencarnação, e isso é muito bacana, né? Os hinduístas também acreditam nesse processo do karma, do dharma, e de todos esses fluxos, né? De você realmente fazer coisas positivas para que você possa vir de uma forma positiva também e ter uma vida mais plena. É lógico que existe a situação onde as pessoas utilizam o karma, né, como uma bengala, falando que é só culpa das suas vidas passadas, sendo que seus atos também no hoje não estão nada positivos e você não está buscando crescer ou evoluir e adquirir mais novos conhecimentos para conseguir ter os instrumentos necessários para que você se limpe e você consiga purificar essa energia kármica e realmente fazer ações positivas, porque tudo é ação e reação, e é assim que funciona o nosso karma também. Então, energeticamente, é assim que seria o ciclo da reencarnação. A minha experiência, ela foi muito interessante, porque desde muito cedo, desde os 6 para 7 anos, eu sempre tive muitos sonhos, e eu sempre tive visões, né, de pessoas desencarnadas e pessoas encarnadas nas quais eu já conhecia. Então eu sempre detive essa necessidade de conhecer pessoas, desse movimento. Para vocês terem uma noção, mesmo que lá bem novinho, eu comecei a ter visões de pessoas que iriam desencarnar, né? E foi uma situação muito forte. Eu não entendia esse gosto peculiar, né? Aos 5 para 6 anos, eu fui numa banca
e comprei revistas astrológicas, né? Qualquer dia eu vou gravar o depoimento da minha mãe falando sobre. E, e olha que interessante, né? Uma criança tão nova, tão pequenininha, já com gostos peculiares. E aí visões começaram a acontecer, energias começaram a acontecer, e eu comecei a entender que tinha algo diferente em mim. E nessa época minha mãe não quis dar o apoio espiritual, justamente porque ela queria ver se realmente era uma coisa minha ou se era uma coisa indutiva, tipo, se ela me desse ajuda, eu iria me induzir naquela situação. E do ponto de vista dela, e na minha mãe na época, ela já budista, né? Ela já era budista, e minha mãe também já passou por diversas religiões. E eu comecei a entender que existiam coisas e frequências. Só que isso se potencializou numa situação que foi na situação onde eu sofri uma tentativa de estupro. E nessa tentativa, né? Eu fui liberto energeticamente por uma voz. Tem um vídeo meu que eu falando sobre. Eu conto aqui no canal. E foi algo tão forte, tão bonito, que o ato não se consumou. Eu consegui me libertar, né? A pessoa rolou ladeira abaixo da onde eu estava. E eu consegui me sair muito bem. E depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Energeticamente, eu me conectei com os elementais, né, da natureza. Eu me conectei com as energias superiores, com a energia da Grande Mãe, né? Essa energia que me libertou, ela naquela situação, ela me mostrou uma oração que eu poderia fazer, que eu poderia canalizar para modificar toda aquela situação. E eu assim fiz, né? Eu assim fiz e foi muito bacana e eu consegui me livrar disso. E aí eu comecei a me conectar cada vez mais, comecei a ter sonhos, sonhos de lugares diferentes, países diferentes. Eu tinha certeza que eu não pertencia àquele lugar, da interior de São Paulo, que existia algo maior. Eu comecei a ter uma afinidade muito grande por pela França, muito grande, de querer conhecer, saber sobre. E aí eu tive a experiência de fazer a regressão, né? Mesmo que novo, ali na adolescência, eu tive o prazer, a oportunidade. E nessa regressão eu consegui visualizar nitidamente a minha última existência, que foi por volta de 1775, né? Que foi quando eu faleci naquela época. Não lembro da minha família daquela época, mas eu lembro que eu morri declamando, né? Eu morri declamando e jurando que eu voltaria para contar como tudo aquilo aconteceu, como toda aquela situação que me colocou naquele momento, né? Eu era um homem e eu tinha contato com a parte ocultista, com essa parte já mística, né? Eu já fazia parte de alguma coisa muito grande ali e de alguma coisa que incomodou outras pessoas. E naquele dia me forjaram uma situação, me levaram até um teatro. E nesse teatro aconteceu algo e começou a pegar fogo. E é muito interessante porque eu me saí dali acompanhado, né, com uma donzela. E nisso, eu lembro de um relógio de bolso, tanto que até hoje eu nunca consegui comprar esse relógio de bolso. E eu lembro que eu tinha um apego muito grande com o relógio de bolso nessa existência. E forjaram uma situação, e nessa situação eu apontei o dedo e jurei que eu voltaria para contar que eu era inocente e que as minhas práticas daquela época, na verdade, eram para ajudar outras pessoas e para fazer o bem e enfim, né? A respeito dos princípios. E assim eu fui queimado com mais 3 pessoas. E é muito interessante, né? É muito interessante, porque eu muito novo, já com essa conectividade, com
com essa com essa energia, né? Essa energia forte. E olha que curioso, né? Aos 15 para 16 anos, eu estava numa biblioteca, eu fui numa biblioteca no centro de Ribeirão Preto. E nessa biblioteca eu fui sozinho. Eu olhava, né? A minha intuição estava muito aguçada, sempre foi muito aguçada. E é muito interessante. E nessa conectividade, nessa situação, foi muito, muito, muito louco, porque eu olhei para uma menina que estava lendo lá e eu vi um símbolo que me chamou muita atenção na mão dela, que era a Cruz de Malta. E eu disse para ela, né, algo sobre a vida dela naquele momento, sem ela conhecer. Essa menina começou a passar mal, quase derrubou a prateleira inteira de livros, foi louco. E aí ela disse: Meu, meus parentes precisam te conhecer, precisam saber quem é você, e nanana. E aí, e aí eu falei assim: Meu, esse povo vai me sequestrar, né? Mas naquela época era, né, não funcionava dessa forma. E aí a gente se marcou, se encontrou. Olha que interessante, marcou. Quando eu cheguei, gente, quando eu cheguei no shopping, tinha, eu acho que umas 20 pessoas, de várias idades diferentes. Senhoras, enfim. E ali naquela situação, me colocaram na ponta da mesa, junto com uma senhora me abordou. Ela parecia que meio que a líder daquela situação, daquele movimento. E ela disse assim: Então você é o garoto das visões. Que interessante. Olhe para mim e me veja no passado e me diga quem sou eu. E aí eu só falei assim, aí ela me falou o nome e aí ela me perguntou da seguinte forma: Quem é você? Né? Eu me concentrei e falei assim: Eu te vejo como uma pessoa de cabelos negros longos, uma pessoa extremamente arrogante, chegando num carro. E ela começou a chorar, ela se emocionou e ela disse: É ele, né? É ele. Eita, nós, é o escolhido do sacrifício, né? Já falei assim: pronto. E aí foi muito forte, foi muito emocionante. Eu tô dando uma resumida, mas foi muito emocionante porque as pessoas estavam ali, a crença deles, né? E eu novo, pesquisando sobre o movimento energético, já estudando a parte de energia. Então aquilo foi muito, muito forte. E aí, uma das pessoas falou assim, que não queria chegar perto de mim, eu só disse assim: eu só tenho a te pedir perdão, né? Eu só tenho que te pedir perdão, porque eu parti sem me despedir, né? E aí foi revelado que ela era minha irmã da vida anterior, na qual ela tinha um carinho muito grande e ela não queria que eu partisse. Ela ficou com o sentimento que eu abandonei. Então, todo mundo ali, o pessoal se emocionou, ficaram super, super emocionados e foi muito especial, muito, muito, muito forte. Porque imagina, eu tô falando que não é algo que estava só no meu campo de visão, é algo que se materializou, né? É algo que aconteceu, essas pessoas vieram, né? E, e essas histórias se conectaram. E aí eu perguntei: quem sou eu, né, nessa vida? E ela disse: essa é uma busca que você vai ter que fazer e você vai descobrir. E aí nunca foi me dito, né? E eu continuei a saga e a trilha aí. E olha que interessante o quanto existem mistérios no mundo que a gente nem imagina. E essa experiência com reencarnação foi uma das mais fortes que eu já tive, foi uma das, né? Eu já tive outras, mas foi uma das mais fortes, porque eu naquela época, e aqui, acabei encontrando com o bibliotecário daquela existência, né? Ele hoje, né, reencarnado, eu conheci por acaso, no lugar que eu trabalhava. Ele era totalmente cético, ele não acreditava em nada. E quando ele foi permitido para ele conhecer e teve essa abertura energética de saber que existe algo a mais e que as coisas é possível, ele se permitiu, ele se abriu para o mundo e ele era o bibliotecário daquela época
onde eu tinha o prazer de ir para pesquisar, estudar os meus livros. E olha isso, eu estou falando de uma história que aconteceu quando eu tinha 15 anos, encontrei, né, esse parceiro, esse grande amigo nessa vida, e ele também lembrou da vida dele passada, recordou de mim, e muito louco, né? Muito louco. E isso aconteceu, um exemplo, o que aconteceu aos 15, voltou a acontecer, né? Depois aos 20 e poucos, que foi quando eu conheci, e os fragmentos começaram a ser juntados. Então, eu venho para trazer para vocês a experiência dessa vida passada, né? O quanto é importante. Às vezes a nossa alma, ela está inquieta, porque ela precisa acalmar o que aconteceu lá atrás. Às vezes a gente sente muita saudade, faz parte. Ou às vezes a gente não se encaixa na família que a gente está e a gente tem que ressignificar. E é o que eu falo muito nos meus atendimentos, que eu presto de constelação familiar. Às vezes é necessário resetar e acalmar o que passou, para que a gente tenha o trampolim para avançar para algo maior hoje, né? Mas é necessário olhar para esse espelho dessa vida anterior e se ver, e se imaginar, e mergulhar, sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. Assim como eu já sonhei e tive conectividade com o Egito de uma forma muito louca. E o meu sonho, um dos meus sonhos é conhecer o Egito, né? Eu tenho planos, já fiz planos, eu sei que o universo vai conspirar para que eu conheça eu tenha essa experiência, para que eu possa realmente sentir essa conexão tão forte que é lá. Mas eu sempre tive muita afinidade por múmias, por sarcófagos, pela própria pirâmide, de sentir a energia, de estar muito próximo. A música, né? Lembro que minha tia, eu muito novinho, ouvindo música egípcia, o quanto me fascinava. Ela dançando, o quanto eu admirava. Ela já é falecida, o quanto eu admirava muito ela dançando, ela se conectando, né, com essa energia, a música egípcia na minha cabeça, o dialeto egípcio, né, é uma coisa que me fascina muito, muito, e isso me deixa muito feliz. Então, eu vim trazer para vocês isso. Às vezes a sua alma está inquieta, mas é porque existe um porém, né? Existe algo aí, algum fragmento que precisa ser curado de vidas anteriores, para que você resete, melhore o porquê você nasceu nessa família hoje. E a ideia da reencarnação não é ficar remoendo o que já foi ou sofrendo por essa situação, pelo contrário, é você se permitir adentrar essa história, deixar seguir em amor e dar um salto para o melhor, né? E recentemente eu fiz uma sessão de Theta Healing, e nessa sessão de Theta Healing me levou para uma das minhas outras vidas, e foi muito emocionante. Para vocês terem uma noção, eu fiz a sessão de Theta Healing, e isso ficou reverberando durante semanas. Isso mesmo. Até conseguir diluir, e ainda tá diluindo, tá? Eu confesso, mas que me fez muito bem, que me fez ver as coisas de um outro ângulo, o acolhimento que eu tive com os meus pais primordiais daquela época, o acolhimento, o abraço do meu pai na cena que eu visualizei. Olha, estou compartilhando com vocês porque realmente foi algo... Eu tô controlando para não ficar emocionado, hein? Porque foi muito forte, né? Naquele ambiente, naquela energia, naquelas vestimentas, e foi o mesmo fragmento de lugar que eu tive as visões na infância, né? Então, é sobre isso. Então, você que está aqui me assistindo hoje, fique por dentro do canal, me siga, porque eu vou começar a abordar muito mais essa parte da reencarnação, quais são os atendimentos que eu presto nesse sentido, mas o principal, acolher esse sentimento e evoluir, né? Ninguém merece ficar no sofrimento, ninguém merece ficar na angústia, com sentimento de abandono, com sentimento de se sentir excluído ou excluída, de se sentir abandonada, se sentir
triste, se sentir com uma dependência emocional, né? Se existe algum contrato firmado lá no passado que venha para ser resetado, porque você merece o melhor, né? E as melhores experiências, e nada diferente disso. E é por isso que eu estou aqui para ajudar você. Meu propósito de vida nessa reencarnação e era ser terapeuta, tanto que eu me formei. Hoje eu tenho 5 pós-graduações diferentes, fiz cursos em universidades diferentes, tive a oportunidade de fazer curso pela Faculdade de Michigan. Só que a ideia aqui não é falar quantos diplomas eu tenho, e sim os fragmentos, porque tudo que eu estudei foi apenas para me recordar do que eu já sabia, né? Não sou o sabe-tudo, mas eu venho com meus fragmentos e com uma boa bagagem para ajudar a evoluir e a crescer, né? E aqui não é defender verdades, e sim te ajudar a subir um degrau a mais, para que você consiga caminhar, para que você consiga evoluir, porque você merece ser feliz, né? E nada diferente disso. Você merece toda a felicidade do universo. E é por isso que eu resolvi abrir as portas do meu coração e principalmente o baú que guarda todos os segredos e todas as minhas experiências com reencarnação, né? E eu vou indicar um livro para vocês, um livro que eu ganhei de uma grande amiga, um livro que foi um dos presentes mais especiais que eu já ganhei na minha vida. Eu confesso, hoje nós estamos distantes, né, por conta de correrias da vida, enfim, mas eu posso garantir, né? Elineide, se você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo, eu a reconheço e eu sei que nós estivemos juntos lá no Egito, com certeza. Ou do mesmo clã, ou do mesmo, ou próximo, mas eu tenho certeza, porque esse presente, ele mudou muito a minha vida quando eu li, tanto que eu entrei em contato com a autora, e ela me falou coisas assim maravilhosas. E esse livro, ele ajuda a você ter uma percepção sobre reencarnação, sobre espiritualidade, sobre amor, né? Sobre tentativa de resgatar e, e se conhecer, né? Esse livro, ele me inspirou muito, né? Me inspirou muito na minha jornada, a dedicatória que você fez para mim. Então, nesse vídeo agora de vidas passadas, eu posso te garantir, eu agradeço de coração esse presente tão especial. E eu sou uma pessoa que prezo muito o conhecimento genuíno, a busca pelo conhecimento, né? E eu tenho certeza que na vida tudo tem um propósito. E eu te desejo tudo de feliz. Então o livro que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui, Eternamente Isis, né? Eternamente Isis, O Retorno ao Sagrado Feminino, que conta uma história de amor baseado em fatos reais. Uma forma de psicografia, né? Tem imagens lindíssimas, tem símbolos lindíssimos, vale a pena. Você vai se conectar ao universo e a um mundo maravilhoso. Quando você estiver lendo, quando você estiver lendo esse livro, você pode se emocionar muito, você pode se ver, né? Se ver é supernatural, porque eu falo que nada é por acaso, né? Eu tô tentando achar aqui. Tem orações também nesse livro, relata orações específicas que eu vou ler para vocês. Eu faço questão de ler, porque eu sei se você tá me assistindo até agora, é porque você sentiu-se conectada ou conectado a essa energia. Eu quero que você me conte aqui embaixo. Qual foi a sua experiência com vidas passadas? Tem conexão com o Egito? Não tem, né? O berço da grande humanidade. E essa oração, e Isis, eu sempre vi a imagem dela e eu acho ela lindíssima, né? Eu acho ela
uma deusa incrível e poderosíssima. E aí nesse livro tem algo que fala assim, né? Sagrada deusa Ísis, mãe de todos nós, por vosso infinito amor. Aí ela fala o nome, né? Vos entrego a partir de agora aquelas que vos me confiaste para dar à luz através da sagrada maternidade a vosso poder. Consagro essa que vos servirão com amor e fidelidade, que viverão por honra a vossa grandiosidade. E tem um outro que fala assim, e essa eu canalizo a você, você que está aqui agora. Eu quero que você se reencontre com a sua alma, né? O reencontro com a sua alma, isso mesmo. Se você se sente perdido ou perdida, que esse vídeo possa contribuir para que você se aproxime da sua ancestralidade, para que você se aproxime do seu verdadeiro eu. E você merece se aproximar do verdadeiro eu, porque você merece o melhor, tá bom? Então vamos lá. Filhas da Sagrada Ordem, momentos difíceis vão chegar, decisões profundas serão tomadas, e a divisão de águas ocorrerá. O crocodilo se postará à porta, o rio que desce tentará subir, e o que voa rastejará. O sol tentará engolir a lua, pois o passado no presente está. Então, que esse vídeo possa te conectar de uma forma muito especial, para que você recupere quem você é, o retorno da sua alma. Gratidão, desde já, por você estar aqui comigo, e compartilhe aqui embaixo a sua experiência com vidas passadas. Desde já eu agradeço e até os próximos vídeos. E tem uma novidade interessante. Vão ter vídeos relacionados a cada alma de lugares que você reencarnou. Exatamente. Mas como eu vou saber, Fagner? Você vai se conectar de alguma maneira, né? Eu vou utilizar como base, há muitos anos atrás, foi lançado um tarô muito específico e especial, que foi um tarô de vidas passadas, que eu gostei muito, mas infelizmente onde eu morava, choveu e eu perdi todos os meus baralhos. É uma escritora... Olha os gatos. Olha, parece que é uma coisa, né? Conexão, Cata. O nome dela é Susan Shepard. Ela é dessa linha de tarô aqui. Só que o livro, eu nunca me dispus do livro, que chama As Cartas Fênix, que é um novo método para você descobrir aspectos positivos de sua vida passada. E nele traz diversas experiências com conectividade com civilizações, né? Grupos, vou dar um exemplo do grupo celta. Traz símbolos. E nele eu vou falar características, né, que você possa ter dessa vida com esse povo. Isso vai te ajudar a ter uma diretriz para você estudar mais, né? Eu vou dar um exemplo, uma característica de quem nasceu com a conectividade celta. Né? Traz os mistérios, instigante, o magnético, traz uma forte conexão espiritual, um poder psíquico muito forte. Então, provavelmente, os lugares dessa alma é em torno da Irlanda, Inglaterra, Escócia. E isso vai te ajudar a ter uma diretriz para buscar, conhecer melhor, né? E isso é muito importante e muito especial para você, tá bom? E é isso. Então, se você gostou da ideia, deixa aqui nos comentários. Tem vários, se eu não me engano. São 20 e poucos, deixa eu ver, são 20 e poucos. São 28, né? São 28 civilizações, e isso é muito interessante. Então, gratidão. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas não tem problema. Vai assistir esse vídeo quem tem que assistir. E se você ficou até aqui, gratidão. E que a energia do universo, eu canalizo a você neste momento, uma energia tão incrível e tão maravilhosa, e que você consiga recuperar o retorno da sua alma, para que você consiga ter a prosperidade, a felicidade e a liberdade que você sempre buscou.
porque o meu propósito é fazer você recuperar quem você é. Gratidão e até os próximos vídeos.